O milionário recebe uma mensagem divina que transformou a vida da mendiga negra. Era uma manhã sombria e fria nas ruas da grande cidade. O vento cortava como facas, e a cada lufada, Clara puxava a velha manta mais próximo do corpo. Ela era uma sombra nas calçadas, um ser invisível para muitos. Seus olhos, tão profundos quanto o abismo, carregavam tudo: dor, esperança e uma fé inabalável em Deus. Clara havia se acostumado às olhadas de reprovação e aos sussurros maldosos. Mas dentro dela, a luz ainda brilhava, teimando em não se apagar. Naquela manhã, enquanto os primeiros raios de sol tentavam furar as nuvens cinzentas, algo inesperado aconteceu. O celular de um desconhecido, que tinha deixado por engano em sua pequena caixa de papelão, começou a vibrar. Um vídeo chegara de forma misteriosa. Clara hesitou, mas um impulso a fez clicar no play. E foi então que a voz conhecida atravessou a tela. Oi, Clara. Você talvez não se lembre de mim. O coração de Clara disparou. Rafael, o menino que brincava com ela no parque há tantos anos. As lembranças desfilavam em sua mente, chamando a atenção de sua alma perdida. Estou aqui para te dizer que você é mais forte do que imagina. Acredita em mim. Há uma luz dentro de você e eu preciso de você agora. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara. Como ele poderia precisar dela? Seu mundo havia se resumido a lutar por um pedaço de pão, mas algo na voz dele a tocou profundamente. Era como se aquelas palavras carregassem um poder divino, um resgate ao seu coração dilacerado. A própria cidade parecia silenciar para ouvir. E enquanto Clara tentava compreender a força que surgia em seu interior, Rafael, do outro lado da tela, lutava com seus demônios. Ele tinha construído uma vida de luxo, mas a solidão e o peso de um passado traumático o atormentavam. A riqueza, que deveria trazer felicidade, era apenas um fardo em seus ombros. A conexão entre eles se tornava mais intensa. Clara decidiu que não poderia ignorar sua própria dor e as dores de outros que, assim como ela, habitavam à beira da sociedade. E quando a mensagem dele cessou, Clara percebeu uma verdade perturbadora. Sua luta estava profundamente entrelaçada com a dele. Eles precisavam um do outro. Mas como se encontrariam? O dilema estava diante dela. Como confrontar seus próprios fantasmas e ainda ajudar Rafael a enfrentar os dele? A cidade estava repleta de vozes, mas a delas ecoava em um silêncio ensurdecedor. Clara olhou em volta. Cada esquina escondia uma história de vida e dor. Ela tinha a intenção de erguer não só a si mesma, mas a todos ao seu redor. Mas a verdadeira questão era: o que aconteceria quando seus caminhos finalmente se cruzassem? E qual seria? Clara levou a mão ao coração, sentindo a empolgação e o medo borbulhando dentro dela. A luz dela encontraria a luz dele? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara levou a mão ao coração, sentindo a empolgação e o medo borbulhando dentro dela. A luz dela encontraria a luz dele?
Mas antes que pudesse concluir essa ideia, um grito cortou o som. Carregado de desespero, fez Clara estremecer. Socorro! Alguém, por favor, ajude! A voz se aproximava, ressoando entre os edifícios altos. Clara se levantou rapidamente, a manta escorregando até o chão. Ela correu na direção do barulho, seu coração batendo forte. Uma multidão começava a se formar, pessoas se aglomerando e murmurando entre si. Clara se espremeu entre as pernas das pessoas, ansiosa para ver o que estava acontecendo. Quando conseguiu chegar à frente da multidão, o que viu a deixou paralisada. Uma mulher com os olhos arregalados e o rosto pálido estava ajoelhada ao lado de um homem caído no chão. O homem estava inconsciente, envolto em uma poça de sangue. O frio da manhã parecia inexistir, substituído pelo calor do pânico que envolvia todos ali. Clara reconheceu o homem. Era Rafael, o próprio Rafael, aquele que havia chamado. O choque a atingiu como um soco no estômago. Ele precisa de ajuda! Alguém, por favor! A mulher gritou novamente. Mas o terror em seus olhos era evidente. Clara sentiu um nó na garganta. As lembranças de infância com Rafael voltaram com força. Risadas, brincadeiras e, principalmente, a amizade que uma vez os uniu. Sem pensar, ela avançou, seus passos firmes. "Eu posso ajudar!" gritou, afastando um homem que se preparava para ligar para a emergência. Ela se agachou ao lado de Rafael, tentando avaliar a situação. Seu discernimento havia sido substituído por instinto. O rosto dele estava pálido, seus lábios sem cor, quase como uma folha seca. "O que aconteceu?" Clara perguntou à mulher, que estava em choque, sem palavras. Então, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Um médico, um dos poucos que Clara havia visto vagando por aquelas ruas. Ele se aproximou rapidamente, analisando a cena. "Ele sofreu uma overdose", disse o médico com urgência, enquanto verificava os sinais vitais de Rafael. Uma pontada de terror percorreu Clara. Como assim overdose? O que Rafael tinha se tornado? "Eu conheço ele. Ele era meu amigo de infância." As palavras saíram em um sussurro angustiado. O médico olhou para ela, compreendendo a gravidade da situação. Era necessário agir rápido. Ele mandou a mulher buscar água e alguma coisa para estabilizar Rafael, enquanto ele tentava revivê-lo. O tempo parecia parar. Clara sentia a adrenalina subir. Ela fazia tudo o que podia, segurando a mão de Rafael. "Volta para mim, por favor. Eu preciso de você!" implorava. Mas o desespero começou a tomar conta. O médico estava agora aplicando compressões torácicas. E a multidão ficou em silêncio, uma plateia trêmula diante da tragédia. "Rafael!" Clara sussurrou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que estava acontecendo? Ela se sentia impotente, um peso no peito. Mas aí, uma coisa estranha ocorreu. Uma luz involuntária envolveu suas mãos unidas às de Rafael. Uma espécie de conexão, como se a força dela tentasse invadir o corpo do amigo. E, quando ela menos esperava, os olhos de Rafael abriram-se. Clara prendeu a respiração. Mas antes que pudesse se alegrar, Rafael a olhou com um espanto que congelou seu sangue. "Clara! Você!" Então sua expressão mudou de repente. Um reconhecimento sombrio passou por seu olhar, como se a realidade tivesse batido à porta. Ele respirou fundo, mas não foi só isso. Ele olhou para a multidão e disse em um murmúrio fragilizado: "Eles não podem saber." Dessa maneira, foi
Clara! Você! Então, sua expressão mudou de repente. Um reconhecimento sombrio passou por seu olhar. Eles não podem saber. Então, sua expressão mudou de repente. Um reconhecimento sombrio passou por seu olhar. A verdade deve ficar em... O passado estava voltando, mas ele trazia mais perguntas do que respostas. O que Rafael estava escondendo? O que mais havia por trás daquele homem que ela pensou conhecer? Clara olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerando em um misto de alívio e confusão. Ele havia voltado a si, mas o brilho desesperado em seus olhos a fazia pensar que algo estava muito, muito errado. Você está bem? Ela apertou sua mão, buscando alguma reação, alguma certeza de que ele estava realmente ali. Mas ele parecia distante, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. As palavras dele eram um sussurro, quase não audíveis acima do murmúrio da multidão. Algo dentro dela fez um nó, um aperto no peito. O quê? O que ele estava escondendo? O médico continuava a trabalhar, as compressões torácicas mais firmes agora, mas Clara não conseguia desviar seu olhar de Rafael. A multidão parecia expectante, os rostos apreensivos, algumas pés. Clara, precisa ir embora! Uma mulher gritou da multidão. Ele não vale esse risco. E foi nesse momento que tudo mudou. O chão sob os pés de Clara pareceu tremer. Um grito cortou o ar, um som agudo e torturante que fez a multidão congelar. Era um homem que até então estava quieto, observando do fundo. Com uma expressão de fúria desesperada, ele avançou, apontando para Rafael. Vocês não sabem de nada! Ele não é quem vocês pensam! A voz dele era um trovão em meio ao silêncio. Cada palavra um golpe. Clara virou-se, confusa e assustada. O homem olhou para ela, então para Rafael, e avançou como um furacão. Fui eu quem o conheceu. Fui eu que o ajudei a subir. Até tudo isso. E ele? O homem hesitou, as palavras parecendo rasgar sua garganta. Ele era um traficante antes de se tornar o bilionário que vocês conhecem. Ele me traiu. As palavras ressoaram como uma bomba. O ar ficou pesado de incredulidade. Clara olhou para Rafael, buscando qualquer indício, uma feição que confirmasse ou negasse o que acabara de ouvir. Mas ele estava tão pálido e perdido, uma sombra de si mesmo. O médico parou, seu olhar fixo nos dois. A tensão percebendo-se no ar. Rafael, isso é verdade? Clara sussurrou, a voz quase partida pelo temor. A multidão começou a murmurá-la, e o caos se aproximava. Não era só uma vida em jogo, era tudo, cada conexão, cada lembrança. O homem que outrora era seu amigo de infância estava agora envolto em algo mais sombrio. Clara! Eu não posso! Rafael balbuciou, sua respiração irregular. Mas antes que pudesse dizer mais, a mulher que tinha pedido ajuda agarrou o braço do homem. Mentirosos! Não escutem ele! Ela olhava aflita, gesticulando como se quisesse proteger Rafael a todo custo. Nessa confusão, Clara assistia com o coração na boca. O passado estava ressurgindo, mas não era o que ela esperava. O que começou como uma busca por luz, agora era uma batalha de sombras. A luz dela poderia ainda alcançar a luz dele? A verdade começava a se despedaçar e ela se via presa em um emaranhado de histórias e mentiras. A multidão estava dividida, uns mostrando apoio, outros questionando. Clara sentiu que a terra subia sob seus pés. Se Rafael tinha um passado obscuro,
O que isso significava para ela? O que era ela, afinal? Se aquela amizade que uniu suas infâncias estava agora marcada por traições e segredos. E quando Clara olhou para Rafael novamente em busca de respostas, o olhar dele havia mudado. Não havia mais desespero, apenas medo. Um medo aterrador que transparecia em cada linha de seu rosto. Clara, isso não pode. Ele parou, a frase não completada enquanto o drama se desenrolava ao redor deles. Clara estava prestes a descobrir o que realmente havia acontecido. Mas o que era pior, saber ou permanecer na escuridão? Clara olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerando em um misto de alívio e confusão. Ele havia voltado a si, mas o brilho desesperado em seus olhos a fazia pensar que algo estava muito, muito errado. Rafael, você tá bem? Ela apertou sua mão, buscando alguma reação, alguma certeza de que ele estava realmente ali. Mas ele parecia distante, como se estivesse lutando contra uma tempestade interna. Clara, a verdade deve ficar enterrada. As palavras dele eram um sussurro, quase não audíveis acima do murmúrio da multidão. Algo dentro dela fez um nó, um "ah". O médico continuava a trabalhar, com pressões torácicas mais firmes agora. Mas Clara não conseguia desviar seu olhar de Rafael. A multidão parecia expectante, os rostos apreensivos, algumas pessoas começando a filmar com os celulares, suas vozes se transformando em um zumbido irritante. "Clara precisa ir embora!" Uma mulher gritou da multidão. "Ele não vale esse risco!" Nesse momento, tudo mudou. O chão sob os pés de Clara parecia temer. Um grito cortou o ar. Não um grito de socorro, mas de pura fúria. Era o homem que antes estava quieto, observando do fundo. Com uma expressão de desespero, ele avançou, apontando para Rafael. "Vocês não sabem de nada. Ele não é quem vocês pensam." A voz dele era um trovão em meio ao silêncio. Cada palavra, um golpe. Clara virou-se, confusa enquanto o homem continuava. "Fui eu quem o conheceu. Fui eu que o ajudei a ter tudo isso. E ele..." Hesitou, a garganta apertando. "Ele era um traficante antes de se tornar o bilionário que vocês conhecem. Ele me traiu." A multidão explodiu em murmúrios e olhares incrédulos. Clara olhou para Rafael, buscando qualquer indício, uma feição que confirmasse ou negasse o que acabara de ouvir. Mas ele estava tão pálido, uma sombra de si mesmo. O médico parou, seu olhar fixo nos dois. A tensão no ar era palpável. "Rafael, isso é verdade?" Clara sussurrou, a voz quebrando. A aflição crescia dentro dela, como um balão prestes a estourar. Ele poderia ser um traficante? Como aquela informação não tinha chegado a ela antes? O homem que ela adorava na infância agora carregava uma marca tão pesada? "Clara, eu não posso." Rafael balbuciou, a respiração irregular. Mas antes que pudesse dizer mais, a mulher que tinha pedido ajuda agarrou o braço do homem. "Mentirosos! Não escutem ele!" Olhando aflita, ela gesticulava, como se quisesse proteger Rafael a todo custo. A atmosfera estava mudando. Clara se sentia presa no centro de uma tempestade. O que estava acontecendo? As palavras do homem cortavam como lâminas. O passado de Rafael era diferente do que ela pensava. Mas ele era ainda o menino que brincava com ela no parque? Ele não pode ter feito isso. "Não pode!" Clara gritou, sua voz repleta de desespero. Mas à medida que tentava defender Rafael, algo estonteante aconteceu. De repente, um homem alto e descontrolado, que até então estava em segundo plano, empurrou a multidão e avançou na direção de Clara. "Você não sabe o que ele fez!" Ele gritou,
Ofegante, sua fúria inflamava o ar. Eu sou o irmão dele, e a verdade vai desabar sobre você agora. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo. Rafael tinha um irmão? O que mais ela não sabia? Nesse momento, a multidão se dividiu entre escândalo e curiosidade. Todos estavam prestando atenção, nervosos pelo que poderia vir a seguir. O coração de Clara acelerou. O que mais o irmão diria? Cada palavra dele poderia mudar tudo o que ela acreditava saber sobre Rafael. O irmão se aproximou, olhos ardendo de raiva. Ele não é o homem que você imagina. Ele mentiu para todos, para você também. Ele olhou direto para a multidão. Eu tenho provas, e essas provas podem acabar com a vida dele e com a sua, se você continuar a defendê-lo. As palavras caíram como pedras. Clara não sabia como reagir. O que estava acontecendo? Quem era realmente Rafael? A luz que antes parecia brilhar, agora se tornava uma sombra ameaçadora. Ela mal conseguia respirar. A verdade se afastava da sua compreensão, apenas aumentando a confusão. Por favor, eu só quero que você saiba. Rafael interrompeu, os olhos cheios de dor. Clara, a verdade é mais complicada do que você pensa. Mas antes que pudesse explicar, o homem já estava gritando novamente, pronto para expor um segredo que poderia mudar tudo. O medo correu por suas veias. O que mais estava por vir? O que a verdade revelaria sobre Rafael e sobre ela mesma? As dúvidas a consumiram, e o caos ao redor delas parecia se intensificar. Clara se preparou para o impacto de mais revelações, sabendo que nada seria o mesmo novamente. O que mais ela descobriria? E qual seria o preço a pagar? Clara olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerando em um misto de alívio e confusão. Ele havia voltado a si, mas o brilho desesperado em seus olhos a fazia pensar que algo estava muito, muito errado. Rafael, você está bem? Ela apertou sua mão, buscando alguma reação. Mas ele parecia distante, lutando contra uma tempestade interna. Clara, a verdade deve ficar enterrada. As palavras dele eram um sussurro, quase inaudíveis, acima do murmúrio da multidão. O médico continuava a trabalhar, as compressões torácicas mais firmes agora. Mas Clara não conseguia desviar seu olhar de Rafael. A tensão era palpável. Então o irmão de Rafael gritou novamente. Vocês não sabem de nada! Ele não é quem vocês pensam! A multidão começou a murmurar. A preocupação e o escândalo tornavam-se cada vez mais evidentes. Clara sentia uma dor aguda no peito. O que estava acontecendo? O ambiente ao seu redor se enchia de incertezas e perguntas. E foi quando tudo se transformou em caos. Um estrondo cortou o ar. Clara virou-se e viu um carro desgovernado vindo em sua direção. O tempo parecia desacelerar. A multidão se espalhou em pânico, gritos misturando-se com a sirene distante de um serviço de emergência. Clara ficou paralisada, olhando para Rafael, buscando uma resposta, um sinal do que fazer. Rafael, sai do caminho! Gritou alguém, mas era tarde demais. O carro colidiu com a esquina, levantando uma nuvem de poeira e destroços. O impacto foi brutal. Clara cobriu o rosto. O medo a envolveu como uma camisa pijama de pesadelos. Quando a poeira assentou, ela viu o carro parado, fumegante, e a multidão em êxtase de grito e horror. Rafael! Ela gritou, buscando, seus olhos vagando freneticamente. Mas nesse momento, outro homem surgiu do carro, quebrando o silêncio ensurdecedor. Ele saiu cambaleando, com um olhar de desespero.
O rosto estava ensanguentado, marcas de vidro no corpo. Clara não sabia se deveria ter pena ou medo. Ele se aproximou da cena, e o que ele disse conseguiu deixar todos em choque. Eu sou o responsável. Eu vim para compensá-lo. O irmão de Rafael se lançou na direção do homem, a fúria pura tomando conta dele. Compensá-lo? Você o traiu. Você é um dos culpados por tudo. O clima ficou pesado. Um checkmate de emoções explodindo entre eles. Calem-se! Gritou o homem com raiva. Vocês não sabem como a máfia funciona. Rafael não é quem vocês pensam. A verdade é que ele estava envolvido muito antes de você conhecê-lo, Clara. Ele esteve em cada movimento. As palavras foram como um corte profundo. Clara piscou, tentando processar, tentando conectar os pontos. Uma realidade diferente começava a se formar. Mas ele era meu amigo. Imediatamente a imagem de Rafael em sua infância a invadiu novamente. O sorriso, os jogos, a luz em seus olhos. Aquela lembrança agora parecia uma farsa. Você o ama tanto assim? Ele não é digno disso. Você não sabe o golpe que ele deu na própria família. O homem se virou, apontando para os outros que se aproximavam, as vozes murmurando entre si. Mas Clara nem sequer escutava. Rafael lutava para se levantar e antes que pudesse falar, algo em seu rosto denunciou a verdade que ele tentava esconder. Clara, é verdade. Rafael estava fraco, mas sua voz tinha uma sinceridade que parecia verdadeira. Eu me envolvi com pessoas erradas. Fiz escolhas erradas. Mas não é o que você pensa. Essa não é a minha vida. A multidão estava dividida. Alguns começavam a aplaudir, outros ainda em estado de euforia. Clara sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor. O que ela realmente sabia sobre ele? Nada. Isso era a resposta. As memórias, agora misturadas à dor e ao desespero, faziam o chão parecer instável. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma nova figura emergiu da multidão. Era uma mulher, vestindo roupas simples, mas uma aura de autoridade. Ela passou pela multidão como um vendaval e parou em frente a Rafael com um olhar penetrante. Você se esqueceu de mim? Eu sou a razão pela qual você está aqui. A sua história não acaba assim, Rafael. Suas palavras ecoaram como um sussurro inescapável. A tensão subiu a um novo pico. O que ela queria dizer? Que verdade mais ainda estava a caminho? Clara sentiu o medo crescer novamente. Uma sensação pungente de que tudo o que pensou saber estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. E antes que pudesse entender o que significava aquela mulher, um grito ressoou. O passado de Rafael estava prestes a se revelar de forma devastadora e Clara só conseguia pensar: qual seria o preço dessas revelações? A mulher de roupa simples olhou intensamente para Rafael, como se cada palavra que ela dissesse pudesse desencadear uma bomba de verdades ocultas. Você se esqueceu de mim? Eu sou a razão pela qual você está aqui. A sua história não acaba assim, Rafael. A agitação na multidão cresceu, as vozes murmurando, e Clara começou a sentir um frio na barriga. A mulher continuou, com o olhar carregado de determinação. Nós sabemos o que você fez. Não é hora de se esconder atrás das mentiras. Cada palavra dela era como um golpe no estômago de Clara. O que essa mulher sabia? O que Rafael tinha escondido por tanto tempo? Rafael, quem é ela? Clara perguntou, quase num sussurro, mas o desespero subiu-lhe a garganta como um grito preso. Rafael parecia transtornado, seus olhos se movendo rapidamente entre a mulher e a multidão. Clara, eu
Ele começou, mas as palavras falharam. O homem que afirmava ser seu irmão saltou à frente. Essa mulher é uma mentirosa! É? Uma mentirosa? Eu fui sua parceira antes de você se tornar o que é. Você não pode escapar da verdade, Rafael. A mulher falou com a fúria de alguém que estava cansada de se esconder. Era eu quem cuidava de você, mesmo quando você se afastou. Eu estava lá quando você fez suas escolhas. A multidão estava em um estado de frenesi. Murmúrios de confusão preenchiam o ar. Clara não sabia mais em quem confiar. O que Rafael realmente era? A lembrança de suas brincadeiras na infância agora parecia envolta em um manto de dúvidas e mentiras. Seu coração batia rápido. Cada palavra que saía da boca da mulher a deixava mais tensa. De repente, a atmosfera mudou novamente. Um som estrondoso ecoou nas proximidades, como barulho de metal se quebrando. O grupo em volta se virou, os rostos expressando medo e curiosidade. Um carro desgovernado avançou em direção à multidão e o pânico tomou conta. Clara ficou paralisada. Uma onda de terror inundou seu corpo. "Cuidado!" alguém gritou. Numa fração de segundos, tudo aconteceu. O carro colidiu com uma lixeira, espalhando destroços por toda parte e levantando uma nuvem de poeira. As pessoas começaram a gritar e correr em todas as direções, e Clara teve um impulso intuitivo de se proteger. Nesse momento, uma figura saiu do carro, alguém conhecido. Era um homem machucado, com a expressão de desespero. Ele cambaleou e apontou para Rafael. "Eu sou o responsável. Eu deveria ter vindo antes, mas tinha medo. Rafael, você precisa saber!" O olhar dele era intenso, cheio de urgência, e a multidão parou para ouvir. "Você precisava ter me avisado, para não me envolver!" Rafael gritou, sua voz deslizando do pânico para uma raiva contida. "Por que você nem me deixou outra escolha?" O homem respondeu, a voz embargada de emoção. "Nós estávamos no mesmo caminho, mas você se esqueceu de tudo! Você não sabe o que a máfia queria de você! E por sua causa, eles vêm atrás de mim agora!" A revelação era como um balde de água fria, jogado na cara de todos. O que era aquilo? Múltiplas verdades, segredos e traições se entrelaçavam como uma teia ao redor de Rafael. "Mafiosos? O que você está dizendo?" Clara perguntou, confusa, desgarrada da realidade que conhecia. O homem começou a gesticular, agoniado. A verdade é que ele era parte de algo muito maior. E agora, após tudo isso, eles estão de olho em vocês, Clara. Você só está aqui porque ele não consegue se desvencilhar do passado. O desespero cresceu na multidão. Sussurros se tornaram gritos e exclamaram a uma só voz: "Rafael, é verdade?" Clara perguntou, seu coração batendo forte. O medo invadindo sua mente. Ele tinha um passado comprometedor e isso poderia mudar para sempre como ela o via. O que mais havia escondido? Antes que ele pudesse responder, as sirenes de emergência soaram ao fundo e a tensão aumentou ainda mais. Rafael olhou para Clara e um brilho de resolução surgiu em seus olhos. "Clara, eu vou te contar a verdade. Mas isso pode custar muito caro", ele disse, enquanto a multidão observava em estado de choque. O futuro deles se desenhando diante de suas respectivas realidades. E naquele momento, Clara percebeu que tudo o que conhecia poderia desmoronar a qualquer instante. O que viria a seguir? O que segredos ainda estariam enterrados? Clara olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerando em um misto de alívio e confusão. Ele havia voltado a si,
mas o brilho desesperado em seus olhos a fazia pensar que algo estava muito, muito errado. Rafael, você está bem? Ela apertou sua mão, buscando alguma reação, alguma certeza de que ele estava realmente ali. Mas ele parecia distante, lutando contra uma tempestade interna. Clara, a verdade deve ficar enterrada. As palavras dele eram sussurro, quase inaudíveis acima do murmúrio da multidão. O médico continuava a trabalhar, as compressões torácicas mais firmes agora, mas Clara não conseguia desviar seu olhar de Rafael. A tensão era palpável. Então, o irmão de Rafael gritou novamente. Vocês não sabem de nada. Ele não é quem vocês pensam. A multidão começou a murmurar. A preocupação e o escândalo tornavam-se cada vez mais evidentes. Clara sentia uma dor aguda no peito. O que estava acontecendo? O ambiente ao seu redor se enchia de incertezas e perguntas. E foi quando tudo se transformou em caos. Um estrondo quebrou o ar. Clara virou-se e viu um carro desgovernado vindo em sua direção. O tempo parecia desacelerar. A multidão se espalhou em pânico, gritos misturando-se com a sirene distante de um serviço de emergência. Clara ficou paralisada, olhando para Rafael, buscando uma resposta, um sinal do que fazer. Rafael, sai do caminho! Gritou alguém, mas era tarde demais. O carro colidiu com a esquina, levantando uma nuvem de poeira e destroços. O impacto foi brutal. Clara cobriu o rosto. O medo a envolveu como uma camisa pijama de pesadelos. Quando a poeira assentou, ela viu o carro parado, fumegante, e a multidão em êxtase de grito e horror. Rafael! Ela gritou, buscando, seus olhos vagando freneticamente. Mas nesse momento, outro homem surgiu do carro, quebrando o silêncio ensurdecedor. Ele saiu cambaleando, com um olhar de desespero. O rosto estava ensanguentado, marcas de vidro no corpo. Clara não sabia se deveria ter pena ou medo. Ele se aproximou da cena e o que ele disse conseguiu deixar todos em choque. Eu sou o responsável. Eu vim para compensá-lo. O irmão de Rafael se lançou na direção do homem, a fúria pura tomando conta dele. Compensá-lo? Você o traiu! Você é um dos culpados por tudo! O clima ficou pesado, um cheque-mate de emoções explodindo entre eles. Calem-se! Gritou o homem com raiva. Vocês não sabem como a máfia funciona. Rafael não é quem vocês pensam. A verdade é que ele estava envolvido muito antes de você conhecê-lo. Clara! Ele esteve em cada movimento. As palavras foram como um corte profundo. Clara piscou, tentando processar, tentando conectar os pontos. Uma realidade diferente começava a se formar. Mas ele era meu amigo. Imediatamente, a imagem de Rafael em sua infância a invadiu novamente. O sorriso, os jogos, a luz em seus olhos. Aquela lembrança agora parecia uma farsa. Você o ama tanto assim? Ele não é digno disso. Você não sabe o golpe que ele deu na própria família. O homem se virou, apontando para os outros que se aproximavam, as vozes murmurando entre si. Mas Clara nem sequer escutava. Rafael lutava para se levantar, e antes que pudesse falar, algo em seu rosto denunciou a verdade que ele tentava esconder. Clara! É verdade! Rafael estava fraco, mas sua voz tinha uma sinceridade que parecia verdadeira. Eu me envolvi com pessoas erradas, fiz escolhas erradas, mas não é o que você pensa. Essa não é a minha vida. A multidão estava dividida. Alguns começando a aplaudir, outros ainda em estado de euforia. Clara sentiu o mundo se desmoronar ao seu redor. O que ela realmente sabia sobre ele? Nada.
Isso era a resposta. As memórias, agora misturadas à dor e ao desespero, faziam o chão parecer instável. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, uma nova figura emergiu da multidão. Era uma mulher, vestindo roupas simples, mas com uma aura de autoridade. Ela passou pela multidão como um vendaval e parou em frente a Rafael com um olhar penetrante. Você se esqueceu de mim? Eu sou a razão pela qual você está aqui. A sua história não acaba assim, Rafael. Suas palavras ecoaram como um sussurro inescapável. A tensão subiu a um novo pico. O que ela queria dizer? Que verdade mais ainda estava a caminho? Clara sentiu o medo crescer novamente. Uma sensação pungente de que tudo o que pensou saber estava prestes a desmoronar de uma vez por todas. E antes que pudesse entender o que significava aquela mulher, um grito ressoou. O passado de Rafael estava prestes a se revelar de forma devastadora. Eu sou a responsável pela sua queda? A mulher disse com um olhar penetrante. Você não se lembra de mim? Nós tínhamos um acordo e você quebrou isso, Rafael. E agora? Todos os seus segredos estão expostos. A confusão tomou conta da cena como uma tempestade. Clara estava em choque. As palavras dela eram como uma faca cruzando o ar. O que ele tinha feito? O que mais havia nesse jogo? Rafael olhou aterrado para a mulher. Não! Você não pode fazer isso. Eu posso. E vou. Ela respondeu, sua voz forte e firme. A multidão a observava. O silêncio se estendeu. O mistério envolvendo cada um deles. Clara não conseguia entender onde isso iria parar. Mas havia algo alarmante na verdade, que estava prestes a ser revelada. Rafael, conta a verdade! Gritou o irmão de Rafael, os olhos cheios de raiva e desprezo. A verdade sobre a sua família. O que você fez para chegar onde está? O pânico começou a crescer na multidão. As expressões mudando de surpresa para horror profundo. Era um turbilhão de emoções. Ele respirou fundo, a luta interna evidente em cada linha de seu rosto. Eu só queria proteger vocês, disse Rafael, sua voz tremendo. Mas a mulher cortou. Proteger? Você acha que tem o direito de me ferir e ainda se considerar um herói? Todo mundo aqui precisa saber, Clara. A máfia que você tem medo é a sua própria família. A multidão ficou em êxtase. Os rostos estavam pálidos e a incredulidade tomou conta. Clara sentiu o chão ceder sob seus pés. Rafael era parte de algo assim? Ele havia mentido não só para ela, mas para toda a cidade. Com o coração na boca, Clara olhou para Rafael, a verdade pesando como chumbo em sua consciência. O que mais ele tinha escondido? E o que isso significava para eles? Clara olhava fixamente para Rafael, seu coração acelerando em um misto de alívio e confusão. Ele havia voltado a si, mas o brilho desesperado em seus olhos a fazia pensar que algo estava muito, muito errado. Rafael, você está bem? Ela apertou sua mão, buscando alguma reação, alguma certeza de que ele estava realmente ali. Mas ele parecia distante, lutando contra uma tempestade interna. Clara, a verdade deve ficar enterrada. As palavras dele eram um sussurro, quase inaudíveis acima do murmúrio da multidão. O médico continuava a trabalhar, as compressões torácicas mais firmes agora. Mas Clara não conseguia desviar seu olhar de Rafael. A tensão era palpável. Então o irmão de Rafael gritou novamente. Vocês não sabem de nada. Ele não é quem vocês pensam. A multidão começou a murmurar. A preocupação e o escândalo tornando-se cada vez mais evidentes. Clara sentia uma dor aguda no peito. O que estava acontecendo?
O ambiente ao seu redor se enchia de incertezas e perguntas. E foi quando tudo se transformou em caos. Um estrondo cortou o ar. Clara virou-se e viu um carro desgovernado vindo em sua direção. O tempo parecia desacelerar. A multidão se espalhou em pânico, gritos misturando-se com a sirene distante de um serviço de emergência. Clara ficou paralisada, olhando para Rafael, buscando uma resposta. Um sinal do que fazer. Rafael, sai do caminho! Gritou alguém. Mas era tarde demais. O carro colidiu com a esquina, levantando uma nuvem de poeira e destroços. O impacto foi brutal. Clara cobriu o rosto. O medo a envolveu como uma camisa de força. Quando a poeira assentou, ela viu o carro parado, fumegante. E a multidão em êxtase de grito e horror. Rafael! Ela gritou, buscando, seus olhos vagando freneticamente. Mas nesse momento, outro homem surgiu do carro, quebrando o silêncio ensurdecedor. Ele saiu cambaleando, com um olhar de desespero. O rosto estava ensanguentado, marcas de vidro no corpo. Clara não sabia se deveria ter pena ou medo. Ele se aproximou da cena e, ao que parecia, era alguém do passado de Rafael. Eu vim para compensá-lo! O homem gritou, desesperado. A multidão parou, como se o tempo tivesse congelado. Todos os olhares se voltaram para ele. O irmão de Rafael se lançou na direção do homem. A fúria ura tomando conta dele. Compensá-lo? Você o traiu! Você é um dos culpados por tudo. O clima ficou pesado, um xeque-mate de emoções explodindo entre eles. Calem-se! Gritou o homem com raiva. Vocês não sabem como a máfia funciona. Rafael não é quem vocês pensam. A verdade é que ele estava envolvido muito antes de você conhecê-lo, Clara. Ele esteve em cada movimento. As palavras caíram como granizo, geladas e implacáveis. Clara piscou, tentando processar, tentando conectar os pontos. Uma realidade diferente começava a se formar. Mas ele era meu amigo! A imagem de Rafael na infância a invadiu novamente. O sorriso, os jogos, a luz em seus olhos. Aquela lembrança agora parecia uma farsa. Você o ama tanto assim? Ele não é digno disso. O homem se virou, apontando para os outros. Você não sabe o golpe que ele deu na própria família. Clara sentiu uma punhalada no coração. Um eco da verdade começava a surgir. E ela estava prestes a descobrir a verdadeira natureza de Rafael. E quando as coisas pareciam prestes a se acalmar, algo inesperado aconteceu. Do meio da multidão, uma mulher de cabelos curtos e olhar penetrante surgiu. Clara reconheceu imediatamente. Esperem! Eu tenho algo que vocês precisam saber. A mulher segurava um envelope e seu olhar irradiava uma mistura de pavor e determinação. Você não pode fazer isso! Gritou Rafael, o desespero já visível em sua voz. O que você está fazendo aqui? Eu não posso ficar calada. Quando você desapareceu, eu fui à polícia e eu tenho provas. A tensão era insuportável. Clara nem conseguia acreditar. Provas sobre o quê? O que mais Rafael estava escondendo? A mulher abriu o envelope, puxando papéis que começaram a voar ao vento. O que estava acontecendo? Clara não conseguia desviar o olhar. O semblante de Rafael tornava-se cada vez mais sombrio. Ele esboçou um movimento para ir em direção a ela,
mas parou no meio do caminho. Não faça isso, Rafael! Você sabe o que está em jogo! A mulher implorou, mas o pânico tomava conta e a multidão já estava empolvorosa. Alguém na multidão gritou: "Mostre-nos o que você tem!" E foi isso que desencadeou uma avalanche. Rafael estava perdido. Não! Isso não pode estar acontecendo! Ele se virou para Clara, o olhar vazio. E naquele momento, tudo o que ela achou que sabia desmoronava ao seu redor. "Quem é você realmente?" Clara perguntou, a voz embargada. Havia um nó em sua garganta, uma certeza subindo como uma maré. A verdade dela estava em jogo agora. Eu, quem você nunca soube que existiu. Rafael escondeu seu passado até de você. Ela estreitou os olhos, o rosto decidido. As palavras reverberaram em Clara como uma tempestade. A multidão estava em agitação, a verdade parecendo irromper a qualquer momento. O que mais ela não sabia? Rafael ficou em silêncio e seus olhos se tornaram rostos de desespero. Mas algo ainda maior estava por vir. A mulher segurou os papéis acima da cabeça. "Tem mais! Isso vai afetar não só vocês, mas a cidade toda!" A tensão aumentou e Clara se perdeu das incertezas. O que viria a seguir poderia mudar tudo. A amizade deles, a cidade, a própria natureza de quem eram. A pergunta ecoava na mente dela. Até onde eles estavam de... "O que mais você escondeu, Rafael?" Suas palavras eram um sussurro que mal conseguia escapar de seus lábios. A multidão estava inquieta. Mal sabiam o que estava prestes a acontecer. Todo mundo precisa ouvir. A mulher continuou, sua determinação exposta. "Rafael prometeu para mim que nunca contaria sobre nós, mas agora é hora de os segredos virem à tona." Nesse momento, o coração de Clara disparou. O que ela queria dizer com nós? Um silêncio estrondoso envolveu a cena, cada olhar focado no triângulo tenso que se formava. Rafael tentou falar, mas ficou sem palavras. "Você não pode fazer isso", ele protestou, sua voz fraca, mas a mulher não recuou. "Eu tenho provas que mostram sua ligação com a máfia. Ele fez coisas terríveis, Clara. O que aconteceu aqui não é nada comparado ao que ele realmente é." As palavras dela eram como um tijolo jogado no meio da multidão. O que mais Rafael havia feito? Clara sentiu um nó se formando na garganta. Cada palavra dela era um golpe que cortava mais fundo. As feridas do passado estavam se abrindo bem diante dela. "Clara, por favor, ouça." Rafael começou. Mas o olhar dela estava fixo na mulher. O que ela tinha em mente? Então, como se tudo já não fosse suficiente, um repentino barulho cortou a tensão. Uma explosão a uma pequena distância. O chão vibrou e um grito coletivo ecoou. Clara mal teve tempo de reagir. A poeira subiu ao ar, obscurecendo a visão. A multidão, antes em choque, agora estava em estado de pânico total. "O que foi isso?" alguém gritou, enquanto todos tentavam se afastar do local da explosão. Clara, com o coração na boca, virou-se e viu o rosto de Rafael se contorcer de dor, como se a explosão tivesse quebrado mais do que o silêncio. "Não, não agora!" ele murmurou. A expressão de terror em seus olhos a fez tremer. Ele estava sendo engolido por um abismo de medo. "Rafael, o que está acontecendo?" A pergunta saiu quase em um grito, mas antes que ele pudesse responder, o homem que saía do carro, com sua aparência desleixada e sangrenta, interrompeu. "Eles conseguiram! A máfia está aqui! Eles vão nos destruir!" A multidão pulsava em um frenesi.
Os rostos mudavam de cor. A confusão dominava. O irmão de Rafael avançou em direção ao homem sangrento. Você está mentindo! Isso é culpa sua! Mas Rafael se afastou dele e gritou acima da agitação. Parem! Precisamos nos esconder! Agora! Ele puxou Clara pelo braço. O desespero em seu olhar era inegável. A poeira começou a se assentar. Clara não sabia se deveria confiar ou fugir. O que estava acontecendo? A linha entre amigos e inimigos se tornava cada vez mais turva. Ao fundo, o som de sirenes se aproximava rapidamente. Eles tinham pouco tempo. Vem comigo! Rafael puxou Clara para longe da multidão em pânico, enquanto a mulher olhava incredulamente para ele. Você não pode fugir do que fez, Rafael! Ela gritou, mas eles já estavam se afastando. Enquanto se moviam rapidamente, Clara pensou em tudo que havia descoberto. Quem era realmente Rafael? O que mais estava escondido sob sua fachada de sucesso? A verdade estava emergindo, mas cada camada que se revelava só trazia mais perguntas. E antes que tudo pudesse fazer sentido, ela sentiu uma mão poderosa agarrando seu braço. Era a mulher. Claro! Escute! Ele nunca foi quem você pensa. A verdade é mais sombria e maior que qualquer um pode imaginar. A voz dela estava carregada de urgência e medo, e isso a fez hesitar. O que mais ela sabia? E enquanto tudo desmoronava ao seu redor, e Rafael puxava Clara para a segurança, uma palavra ecoou em sua mente. Traição. E com isso, Clara começou a questionar se quando tudo aquilo terminasse, ainda haveria algo sobre Rafael que ela pudesse realmente amar. Clara puxou o braço da mulher, o coração acelerando. A poeira ainda pairava no ar, mas a verdade nas palavras ecoava em sua mente como um tambor. O que você quer dizer com nós? A multidão ao redor estava em silêncio, todos os olhos se virando para Rafael, esperando uma resposta. Ele parecia perdido, sua expressão misturando culpa e desespero. Clara, Rafael começou, a voz trêmula. Essa mulher, ela faz parte do meu passado, algo que eu pensei ter enterrado. Eu não sou quem você pensa que sou. A intensidade de suas palavras deixou Clara tensa. O que mais ele estava omitindo? A verdade começava a se desdobrar como um labirinto que não levava a lugar algum. Não pode ser! Alguém gritou da multidão. A mulher do envelope levantou a mão. Vocês não entendem. Rafael se envolveu em coisas perigosas. Ele foi manipulado. Eu era a única que sabia. A explosão anterior havia deixado todos em alerta. E agora mais segredos estavam a ponto de ser revelados. Eu sou a ligação entre você e a máfia, Rafael. A mulher gritou, os olhares se voltando para ela. A tensão era quase palpável. Você não é só um traficante. Você foi forçado a ser algo que não queria. Mas isso não muda o que você fez. A indignação de sua voz fez a multidão estremecer. Os olhos de Rafael brilhavam, cheios de desespero. Não! Eu só queria proteger vocês. Ninguém sai ileso dessa história. O grito dele partiu o coração de Clara. Ela olhou para ele, buscando o menino que conhecia. O menino que sempre tinha esperança no olhar. Mas aquele Rafael estava escondido sob camadas de mentiras e medos. A mulher avançou, segurando os papéis de forma firme. Eu tinha provas para incriminar você, mas agora vejo que não é só isso. A máfia está atrás de nós. A multidão se agitou e Clara sentiu sua cabeça girar. Em uma fração de segundo, a realidade se tornara uma montanha-russa incontrolável. Precisamos sair daqui! Gritou o irmão de Rafael,
pondo-se à frente com uma expressão de urgência. A multidão estava inquieta, um misto de medo e curiosidade pairando no ar. Mas Clara sabia que não poderia simplesmente correr. Rafael, Ela começou, mas as palavras se dissolveram diante da gravidade do que estava acontecendo. Clara, escute. Rafael a interrompeu, os olhos fixos nos dela. Eu posso te explicar tudo depois, mas por favor, confie em mim. Não sei o que essa mulher planejou, mas há algo maior aqui. Olhando em seu rosto, Clara percebeu a dor que ele carregava. Não era só culpa. Era um homem que se sentia preso em um mundo que nunca quis ser parte dele. Foi aquele momento de conexão que fez a linha entre passado e futuro se estreitar. Clara aceitou que Rafael tinha seus demônios, mas agora era tempo de enfrentar juntos essa batalha. Estou com você, mas você precisa ser sincero, Rafael. Não há mais segredos. A mulher olhou para eles, um misto de desconfiança e esperança em seu olhar. Vamos! Precisamos ir agora! A multidão começou a se dispersar, e as sirenes de emergência soaram ao fundo. Clara e Rafael, de mãos dadas, correram em direção a um futuro incerto. Mas, juntos, a história deles ainda não tinha acabado, mas as páginas estavam prestes a reescrever o final. Naquela união frágil havia uma faísca de esperança, uma promessa de que a luz poderia de fato ganhar a escuridão. Com o som da sirene se aproximando, Clara olhou para Rafael, perguntando-se se poderiam superar o que estava por vir. Era um novo começo, mas o que ainda estava escondido poderia mudar tudo novamente. E enquanto se afastavam, ela não poderia deixar de se perguntar: será que a verdade traria paz ou apenas mais dor? Ei, antes de ir embora, preciso que você faça algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o nosso trabalho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final.